Bom dia! Fala, galera do terceirão! Tudo bem com vocês? Vamos continuar as aulas 17 e 18 sobre o estudo da função afim e da função constante. Página 244, exercício número 1, sendo uma função f definida de reais em reais, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem para cada caso da lei f de x dado a seguir. Na letra A, nós temos f de x igual a menos 2x mais 4. Vamos construir esse gráfico? Prontinho. Eu fiz em um rascunho para ficar mais fácil a explicação. Então, nós temos a letra A, f de x igual a menos 2x mais 4. Para construir uma reta, nós precisamos de 2 pontos. Os pontos mais fáceis para nós encontrarmos são o ponto B, que é onde o gráfico corta o eixo y, e a raiz da função, que é onde o gráfico corta o eixo x, ok? Com esses 2 pontos, nós conseguimos traçar a reta. Vamos lá. Nós temos menos 2, que é o valor do a. O a é negativo, logo a nossa função é uma função decrescente. Nosso b é 4. O que isso significa? Que f de 0, ou seja, quando o x é 0, o y é 4. E nós já podemos marcar esse par ordenado 0 e 4 no plano cartesiano. Aqui nós temos 0, que é o x, e sobe até o 4, que é o y. Então, aqui fica o pontinho 0 e 4. O que nós vamos fazer agora? Encontrar quem? A raiz da nossa função. Para encontrar a raiz da nossa função, nós vamos pegar o f de x, que é a função, e igualar a 0. Assim, nós vamos descobrir o valor do x quando o y é igual a 0. Fica da seguinte forma: menos 2x mais 4 é igual a 0. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos menos 2x, o mais 4 se transforma em menos 4. A incógnita não pode ficar negativa, por isso nós multiplicamos por menos 1. Então, o 2x fica positivo, o 4 também. Qual é o valor do x? 4 dividido por 2, o x é igual a 2. Então, quando o x é 2, o nosso y é 0, certo? Então, nós temos aqui a raiz da função. 2 e 0. A raiz da função, ou 0 da função, é onde a função corta o eixo x. Por esses 2 pontos, é só traçar a reta. Nossa reta é uma reta decrescente. E ela continua infinitamente, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, a imagem é a projeção nos números reais. Como ela é infinita, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a sua imagem é o conjunto dos números reais, ok? Agora, nós vamos para a letra B. Prontinho. A letra B, ela tem a seguinte condição: f de x é igual a 3x menos 3 se o x for menor ou igual a 2. E f de x é igual a menos x mais 3 se o x for maior que 2. Então, nós vamos construir esse gráfico com bastante cuidado. Vamos lá? Prontinho. Aqui no rascunho fica mais prático. Então, nós temos f de x é igual a 3x menos 3. Se o x for menor ou igual a 2. Então, nós vamos primeiro fazer o f de 0. O f de 0 é o nosso b. Nosso b é menos 3.
Então, o nosso primeiro par ordenado é 0 e menos 3. O que nós vamos fazer agora? Se o x pode ser até igual a 2, vamos descobrir quem é o f de 2, substituindo o nosso x por quem? Por 2. 3 vezes o x, 3 vezes 2, menos 3. O f de 2, 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. Então, nós temos o segundo par ordenado, que é 2 e 3. Nós podemos também encontrar a raiz da nossa função, igualando a função a quem? A zero. Fica 3x igual a 3, x igual a 3 dividido por 3, x igual a 1. Então, nós temos 1 e 0. Aqui é onde o gráfico corta o eixo Y. Aqui é onde o gráfico corta o eixo X. E aqui vai ser uma extremidade do gráfico. Porque a partir do x maior que 2, nós teremos outro gráfico. Então, aqui nós temos o 2 e 3, certo? Ó, o 2 subiu até o 3, aqui é um intervalo fechado. Por que é um intervalo fechado? Volto aqui em cima. X menor ou igual a 2, intervalo fechado. Aqui a nossa raiz, que é 1 e 0. E aqui é onde o gráfico corta o eixo Y, que é no 0 e menos 3. Então, nós temos uma semirreta, porque ela tem começo e aqui ela não tem fim, ok? O que nós temos também? Nós temos também que encontrar a segunda parte do gráfico, que é f de x igual a menos x mais 3, para x maior que 2. Nós temos que encontrar primeiro o f de 2, porque aqui no f de 2 nós teremos um intervalo aberto. Então, f de 2 fica no lugar do x menos 2, mais 3. Menos 2 mais 3 fica 1. F de 2 é 1. Então, no intervalo 2 e 1, nós teremos um intervalo aberto. 2 e 1, intervalo aberto. F de 0. F de 0 é o nosso b, que é 3. Só que o x tem que ser maior que 2. Então, o x não pode ser 0. Então, essa segunda função, esse segundo gráfico, não corta o eixo y, ok? Agora, tem como descobrir onde ele corta o eixo x? Tem sim. É só igualar a quem? A 0. Fica menos x mais 3 igual a 0, menos x igual a menos 3, multiplica por menos 1 porque a incógnita não pode ficar negativa, fica x igual a 3. Nossa raiz é 3 e 0, que é aqui. Então, aqui é um intervalo aberto, passa pelo 3 e 0, que é onde corta o eixo x, e aqui continua, ok? É isso. Agora vamos voltar para a apostila. Como fica a imagem dessa função? A imagem ela vem do infinito negativo, certo? E ela tem extremidade onde? Ó, ela vem do infinito negativo e tem extremidade onde no y? No y igual a quem? A 3. Então, a imagem vem do menos infinito até o 3, e no 3 é um intervalo fechado, tá? Não se esqueçam que a imagem fica no eixo y. Agora, nós vamos para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão do Enem. Vamos lá? De acordo com os números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, já há no país 91 celulares em cada grupo de 100 pessoas. Entre as várias operadoras existentes, uma propõe o seguinte plano aos seus clientes: R$ 25,00 mensais até 40 minutos. Eu peço que vocês grifem. O que isso significa? Uma função constante. Até 40 minutos você pagará R$ 25,00, ok? De conversação mensal e R$ 1,00 por minuto que exceda o tempo estipulado. Então, após os 40 minutos, é R$ 1,00 a mais por minuto. Então, você vai ter uma função afim e crescente. Quanto maior a quantidade de minutos, maior o valor
pago, certinho? Quanto maior o tempo, maior o valor pago. Qual dos gráficos a seguir corresponde aos possíveis gastos mensais Y em reais de um cliente dessa operadora de celular em função do tempo X utilizado em minutos? Então, nós precisamos de um gráfico que tenha uma função constante, depois uma função o quê? Crescente. Isso não acontece na letra A. Na letra A, nós temos o quê? Função crescente, depois constante. Na letra B, nós temos totalmente uma função crescente. Na letra C, nós temos função constante e decrescente. Na letra D, a função é decrescente. Agora, observem a alternativa E. Ela é uma função constante, são R$ 25 pagos até 40 minutos. Depois disso, uma função afim e crescente. Então, a única alternativa correta é a alternativa E. E não é necessário nenhum cálculo para isso, apenas a interpretação. Agora, página 245. Na página 245, a questão 3 é da Unicamp. O gráfico a seguir exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos 2013 e 2014. Vamos analisar. A empresa A está sendo representada por uma função aqui decrescente. Ela decresceu de 500 a 400 milhares de reais. Então, houve um decréscimo de 100 mil reais. Agora, vamos analisar a empresa B. Ela é uma função crescente, saiu de 300, foi para 400. Então, 400 menos 300, houve um crescimento aqui de 100 mil reais, ok? Agora, vamos para a empresa C. Ela teve um crescimento de 100 para 300 mil reais. 300 menos 100, então houve um crescimento de 200 mil reais. Então, qual empresa teve aqui o maior lucro líquido? A empresa C, certinho? Agora, com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que A teve um crescimento maior que C? Não, a A está decrescendo, ela está tendo prejuízo. Alternativa B, a empresa C teve um crescimento maior que B? Sim, ela teve um crescimento de 200 mil reais, enquanto a B teve um crescimento de 100 mil reais. Prontinho, alternativa B. Agora vamos para a questão número 4 e a última da aula de hoje. Prontinho. Questão número 4. De acordo com dados da UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a emissão de gases do efeito estufa foi de 45 bilhões de toneladas em 2005 e de 49 bilhões de toneladas em 2010. Vamos grifar essa informação que ela é muito importante. Se as emissões continuarem crescendo no mesmo ritmo atual, a emissão projetada para 2020 é de 58 bilhões de toneladas. Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2 graus Celsius, até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Suponha que a meta estabelecida de 44 bilhões de toneladas até 2020 seja atingida. E considere que Q e T representam, respectivamente, a quantidade de gases do efeito estufa em bilhões de toneladas e o tempo em anos, com T igual a 0, correspondente a 2010. Então, T igual a 0, 2010. T igual a 1, 2011. T igual a 2, 2012. T igual a 3, 2013. Nós chegamos no T igual a 10 em quem? Em 2020, certinho? E assim por diante. Sendo que uma função afim de T. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades é... Vamos a um rascunho que eu fiz passo a passo para vocês. Prontinho.
Vamos lá. Como a função que descreve a quantidade de emissão Q em função do tempo t é uma função afim, temos Q de t igual a vezes t mais b. Se fosse uma função, como você está acostumado, f de x igual a x mais b. Aqui solicitou-se que utilizasse Q e t. O A e o B são constantes. Primeiro passo, para t igual a zero, que é quando temos t igual a zero, temos o Q de zero, que são os 49 bilhões em 2010. Lembrem, 2010 foi considerado t igual a zero. Em 2010, qual é a quantidade em bilhões de toneladas? 49. Então, temos que o B é igual a 49. Já temos o B da nossa função. Temos ainda que encontrar o quê? O A. Para encontrar o A, o que podemos fazer? O f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Nós temos que o f de x1 é 49 e que o x1 é o ano de 2010, não é isso? Que é zero. Então, o tempo igual a zero é o ano de 2010. E quando eu tenho o ano de 2020, nosso x2, nosso tempo, é quem? É 10, certo? E em 2020 são quantos bilhões de toneladas? 44, certinho? Então, o f de x1 é 49 e o f de x2 é 44. Então, fica 44 menos 49 sobre 10 menos 0. Nosso A, então, do 44 você tira 49, fica menos 5 sobre quem? Sobre 10. Simplificando por 5, nós achamos que o A é menos meio. Montando a função, fica Q de t igual, quem é o A? Menos meio vezes t mais o B, que é 49. Esses dados são os dados que nós grifamos lá no enunciado, ok? Então, fica a alternativa B, certinho? Então, vamos lá, ó. Q de t, A vezes t mais B. Quem é o A? Menos meio, vezes t mais o B, que é 49, que está na alternativa B. O que temos para agora? Nós temos as tarefas, certinho? Então, vocês têm a aula 17 e a aula 18, a tarefa mínima e a tarefa complementar, certinho? Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer qualquer dúvida. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!